Apresento para vocês a nova automação universal para montagem de arquivos. Bem, começamos chamando aqui o nosso executor através de um ícone ou de uma tecla de atalho, e esse executor nada mais é que esse quadro de funções das quais nós usaremos para montar os nossos arquivos. Bem, é importante saber que ele é autônomo e independente, ou seja, ele funciona de maneira independente ao Corel e o Corel de maneira independente a ele. Você pode movê-lo de acordo com a sua necessidade ou a sua preferência, para que você faça e consiga visualizar aqui as suas edições. Como eu disse anteriormente, então, tanto o Corel como eles são independentes e você pode mexer nele sem ter que alterar nada no Corel, e você também não precisa fechá-lo para que você, por exemplo, importe imagens ou exporte imagens, bem como abra outros arquivos, enfim. Bom, vou começar aqui só falando de uma maneira geral sobre as coisas que ele faz. Porque de uma maneira geral, quase todas as opções aqui, elas são personalizáveis, bem como autoexplicativas, né? Como, por exemplo, largura de imagem, distância entre imagens, margem de segurança. Então isso é bem autoexplicativo e não precisa de tanta especificação em relação ao seu uso. Bem, eu vou fazer algumas demonstrações do que ele pode fazer para que vocês consigam entender melhor. Não vou passar todas porque seria impossível, já que, como eu disse, essa montagem de arquivos é universal, então você pode colocar aqui, não necessariamente você vai ter aí apenas a possibilidade de fazer um único gabarito ou uma única modalidade. Você vai ter autonomia para criar os seus gabaritos aí de acordo, inclusive, com a sua imaginação ou o gabarito que você costuma usar. Então vamos começar aqui pelo modo de distribuição contínua. Então, aqui só falando rapidamente sobre cada opção e o que eles vão fazer, sem mais detalhes em relação às funções. Então, o modo de distribuição, ele é bem autoexplicativo também, seria o contínuo, né, que é a distribuição contínua de apenas uma única imagem. Depois nós temos múltiplas escolhas, que são as faixas ou por cartelas, né? Aqui também eu vou dar uma orientação melhor executando. Redimensionar, bem simples também. Se você tem um arquivo e ele está num tamanho de imagem, ou você tem algumas imagens no seu arquivo que você quer trocar, você pode fazer uso dessa função para ajustar o arquivo ou as imagens. E agora nessa nova automação você tem não somente o ajuste para as 3D, mas também para as unhas inteiras, decalque 100% base. Fundo e quadros, aqui também é bem autoexplicativo. Então esse fundo é o fundo que algumas ou nós costumamos colocar para exposição dos arquivos, né, ou dos cartelões, como costumamos falar. Aqui, habilitar faixas e predefinir medidas. Seria os quadros, né, aqueles quadrinhos que a gente gosta de colocar atrás da imagem para destaque. Então, aqui também vou demonstrar o que seria isso na execução. Codificador. Codificador também é bem autoexplicativo, referência, código, numeração. Os códigos que nós usamos para identificar os nossos cartelões ou arquivos. E aqui usar fundo no código seria aquelas molduras ou imagens que a gente gosta de colocar também acima do nosso cartelão ali, com a identificação da referência. Opcional, tá? Quem gosta de colocar vai ter a opção de colocar, quem não gosta pode manter somente a numeração. E distribuir em páginas seria para quem tem muitos arquivos
sem o fundo de exposição ou até mesmo sem codificar, então pode fazer isso aqui agora de maneira mais fácil, utilizando não somente dessa opção, dessa função de distribuir em páginas, mas também utilizando-se dos fundos e do codificador, ok? Então vamos lá. Vou começar aqui pelo modo de distribuição contínuo. Como eu disse, não vou fazer alterações aqui, que esses são os padrões que eu costumo usar, mas lembrando mais uma vez que todos os valores aqui são editáveis e vão ser editados de acordo com o seu gabarito ou a sua preferência. Então, vou demonstrar agora primeiramente, claro, já fiz a importação com o intuito de que esse vídeo não fique ainda mais longo, tá? Mas o caminho seria o mesmo, importar as imagens que vocês querem de modo aleatório ou de modo sucessivo, trazendo todas ou uma a uma, tá? Isso fica a critério de vocês também. Então, aqui, como eu disse, eu já importei, vou selecionar, como eu já tenho aqui as minhas opções personalizadas ao meu gabarito, eu vou apenas executar. E aí eu vou esperar alguns segundos e eu vou ter o meu arquivo prontinho para ser salvo. Aqui, ó, a gente pode observar, então, tenho a imagem aqui duplicadinha, também espelhada, né, da maneira que nós precisamos, e o tamanho exato como eu coloquei aqui, bem como a distância entre uma e outra também aqui, ó, é respeitada. Como disse, se você precisar mais, você altera, se você precisar menos, você altera. Especificamente, já vou falar desse botão aqui, agrupar e centralizar, porque ele foi feito pensando nessa opção aqui, visto que, como o modo contínuo ele faz aproveitamento de folha, então aqui quando não cabe, né, no caso da margem de segurança respeitada, e para a gente ter um arquivo aí visualmente padronizado, então nós podemos utilizar desse botão de agrupar e centralizar, perdão. Feito isso, ó, a gente agora tem um documento centralizado de acordo com a nossa página. Aqui agora o modo vertical, a mesma coisa, não vou alterar, só vou alterar aqui o posicionamento que eu quero. Então, coloco vertical, seleciono as imagens e executo. Aguardo também alguns segundos e tenho aí agora a minha distribuição de imagens na vertical, tá? Então, só para o entendimento, no horizontal, ele pegou aqui a minha imagem e seguiu a distribuição de modo horizontal. E aqui agora a distribuição, né? Aí fica o modo que cada um usa, prefere, né? E nós temos nessas opções, nessa opção contínuo, perdão, esses dois modos de distribuição. E agora aqui em vertical, como vocês podem ver, as imagens foram distribuídas verticalmente, também respeitando o meu pedido aqui, tamanho, margem de segurança e distância entre as imagens. Posso utilizar novamente do meu agrupar e centralizar e prontinho, tem um arquivo pronto para ser exportado. Aqui eu deixei somente com o intuito de demonstrar que, como eu disse no início, eu necessariamente não preciso trazer todas as imagens, tá? Eu posso aqui, vou manter no vertical só para vocês conseguirem acompanhar aí o entendimento. Então, eu posso selecionar uma imagem e executar. Não gostei? Posso apagar. Posso selecionar outra imagem e executar, tá? Então, posso fazer isso, como eu disse, de forma pausada. Também importando ou trazendo todas de uma vez. Não tem problema nenhum, tá? Então, esse é mais uma maneira que vocês podem utilizar da montagem de arquivos aqui no nosso quadro de funções. Bem, agora eu vou mostrar o filha única.
como seria o filha única, né? Então, agora nós vamos passar a múltipla escolha de faixas ou cartelas. Bem, aqui nós temos tipo de orientação e ajuste de imagem. Primeiramente, falando aqui do tipo de orientação, nós vamos ter aí o modo como nós queremos distribuir as nossas imagens no cartelão, tá? Bem, aqui filha única, nós sabemos que é a distribuição de uma única imagem. Casadinho é a combinação de duas imagens. E variadas, vamos usar o exemplo de uma cartela com 10. Então, nós vamos ter 5 pares diferenciados em variadas. Aqui, o ajuste de imagem 3D e nesse a novidade é que nós temos também o ajuste de imagem de unhas inteiras, as famosas decalques ou 100% base. Aqui eu vou começar a demonstração, bem, falando sobre pré-definições rapidamente. Então você vai poder determinar aqui o tamanho da sua imagem em 3D, os dois valores, tanto a altura quanto da largura, o tamanho aí você decide também, mas o 3D, a regra é que o valor aqui seja igual. Número de colunas horizontal, o número de imagens ou quadros horizontal. Aqui eu sei que a minha cartela é com 10, então eu tenho 2 imagens, né, na horizontal e tenho 5 imagens ou colunas na vertical. Aqui, bem, autoexplicativos também seria a distância entre essas imagens que eu quero colocar para minha cartela. Aqui, depois que eu decido o tamanho da minha cartela que eu considero, eu tenho entendimento que eu tenho uma cartela definida, eu vou aqui determinar o espaçamento horizontal entre essas cartelas, ou seja, né, o espaçamento que elas vão ter lado a lado uma da outra. Aqui também é a mesma coisa, só que de maneira vertical, uma abaixo da outra, qual o espaçamento que eu quero manter. Então, isso vocês podem seguir tudo de acordo com o seu gabarito ou o gabarito que você quiser fazer, tá? Aqui agora nós temos a quantidade de cartelas na horizontal, ou seja, a minha aqui, a quantidade de cartelas na horizontal, ou seja, lado a lado, é 6. E a quantidade de cartelas na vertical, ou seja, uma abaixo da outra, é 4. Então, aqui eu tenho o meu gabarito exatamente como vocês vão poder colocar aí no de vocês, ou, mais uma vez, digo que vocês criarem aí, tá? Então, aqui, a mesma coisa. Como eu sei que eu vou iniciar aqui a apresentação pela 3D e pela filha única, tenho as imagens aqui, mais uma vez repito, aqui também vocês podem trazer de modo aleatório ou de modo sucessivo, todas de uma vez, fica a critério, ok? Então, seleciono, executo, aguardo aí alguns segundos também e eu vou ter o meu arquivo ou o meu cartelão prontinho. Interessante dizer, tá? Vamos supor que você queira aqui mesclar, pegar algumas imagens e fazer com casadinhos, com filha única. Isso aí é de preferência, né, personalizável, então necessariamente vocês não precisam fazer uma cartela em em um único tipo de orientação, tá? Vocês podem fazer aqui uma cartelinha filha única, uma cartelinha casadinha, uma cartelinha variada, vai do gosto de vocês. Aqui agora eu vou demonstrar o modo casadinhos, a mesma coisa, já tenho as minhas predefinições, bem como o meu ajuste de imagem que continua 3D. Executo e agora eu vou ter a minha distribuição de imagens no modo ou no tipo de orientação casadinho, que é a combinação, né, de 2 imagens por cartelas. Agora eu vou demonstrar aqui o trio, né? Que é um modo bem utilizado também, ou muito utilizado por algumas meninas. Então, aqui o que vai exigir é que seja alterado, né? A nossa forma aqui de distribuição. Então, eu sei que aqui, como eu quero fazer o trio, eu vou passar a 2, aqui
A3, porque são 3 imagens, ou se você quiser também inverter, não tem problema. Esse é o meu gabarito e o modo que eu uso o trio, tá? Aqui, então, eu vou precisar alterar para que comporte ao tamanho. E aí, seleciono. Perdão, eu copiei aqui uma sem querer. Deixa eu copiar as imagens, porque vão se utilizar de mais imagens. E aí, eu posso executar e eu vou ter o meu cartelão aí com o trio, tá? Que seria aqui, ó, essa combinação. Mas você pode fazer a quantidade que você quiser também. Isso, mais uma vez, como eu disse, fica ao critério de vocês. É personalizável de acordo com o gabarito que vocês queiram fazer. Aqui agora eu vou mostrar o modo variadas, né? Para isso eu vou voltar ao meu gabarito aqui original, que eu costumo usar. E eu vou mostrar agora o modo, perdão, coloquei casadinhos aqui, mas eu vou voltar. No caso aqui eu esqueci de colocar em tipo de orientação variadas. Então, seleciono e executo. E agora sim eu tenho uma cartelinha com 10 unidades, né? Lembrando, digo 10 unidades porque esse é o gabarito que eu uso, com 5 modelinhos diferentes. Uma outra opção também que eu gostaria de demonstrar aqui para vocês verem realmente que vocês podem usar a imaginação e a criatividade para criar gabaritos. Eu vou colocar aqui a Big, né, que é aquela um pouco maior que nós costumamos usar. Então, para isso eu também tenho que alterar aqui as minhas predefinições. E a mesma coisa, bem fácil. Seleciono e executo. Aqui eu vou manter em variadas, tá? Porque eu quero a minha cartela Big, então uma diferente da outra. E aqui eu sigo a sequência com uma cartela Big, certo? Agora nós vamos passar a falar sobre as unhas inteiras, ou seja, nós vamos passar o ajuste de imagem para unhas inteiras e vamos utilizar aqui do nosso tipo de orientação também. Eu vou começar por filha única e agora eu vou ter que alterar as predefinições porque o meu gabarito de unhas inteiras é diferente da 3D. Então aqui eu costumo utilizar 13,8 de largura, 20 de altura, ou seja, são valores em milímetros, tá? Tá bem especificado aqui. Então, todos os valores que vocês colocarem aqui tem que ser em milímetros. Aqui eu utilizo a minha cartela com 10 também, só que agora são 5 na horizontal, né? E 2 na vertical. A minha distância de imagens eu vou manter as mesmas que eu utilizo. E agora aqui eu vou fazer alteração, eu vou manter dois aqui e vou fazer alteração de acordo com o meu gabarito para unhas inteiras. Feito isso, já importei as imagens, né? Vou selecionar e vou executar. E aí também tenho a montagem, imagens, ó, sem esticar, sem comprimir, exatamente como eu preciso para as unhas inteiras. Agora vou demonstrar também o casadinho, não tenho necessidade de alterar aqui porque eu vou manter em unhas inteiras, então seleciono e executo. E agora eu tenho a minha cartela ou meu arquivo com as minhas imagens, né? Ambas combinadas nas cartelas de unhas inteiras. Vou também demonstrar aqui o variados em unhas inteiras.
E a mesma coisa, não vou alterar porque esse é o padrão que eu vou manter, então basta eu importar as imagens, selecionar e executar. Aqui também tem a opção de você fazer semelhante às outras, né? Que seria a Big em modos variados, né? Então, como que eu teria que alterar aqui também? Vou colocar 6. Aqui, 6. Vou manter aqui e agora eu preciso trocar aqui para caber na minha folha que eu utilizo, que é A4. Então, eu seleciono e executo e também posso fazer aí, ó, os cartelões diferentes, né? De unha inteira. Bem, aqui eu vou, as imagens são diferentes, mas eu vou demonstrar aqui no modo trio, tá? Só para vocês verem também que é possível fazer aqui. Então, aqui eu vou alterar para 2, aqui eu vou alterar para 3, perdão, inverti aqui 2, 3, porque eu quero uma trio. Não vou colocar na folha inteira, tá? Vou só colocar uma cartela aqui, só para a gente ver que realmente funciona, tá? Ó, então, poderia ser a distribuição na minha folha inteira, mas eu posso fazer 3, ou vamos supor que eu queira que 4. Isso vai, como eu disse mais uma vez, fica a critério de vocês, certo? Bem, esse foi a função, modo de distribuição, e agora eu vou passar a mostrar para vocês as outras opções que vocês têm. Aqui agora eu vou demonstrar essas outras opções de funções do nosso quadro. Começando por redimensionar, também é bem autoexplicativo. Então, como eu disse, se você tem a sua cartela aí com tamanho, a gente sabe que aqui é 12, e você quer alterar, você pode selecionar, e aqui eu vou manter 10 e aplicar aqui em 3D. Ou seja, identifica aí o documento que você tem, 3D ou unhas inteiras, né? E aí você pode alterar o tamanho aqui, ó. Então, e necessariamente não precisa ser o arquivo inteiro, tá? Vamos supor que você queira apenas essa aqui, vou voltar ela para 12, ó. Então, você pode alterar também, bem como pode alterar imagens aleatórias, tá? Selecione elas aí e mude também as imagens de forma aleatória. Aqui eu vou manter, vou deixar o meu tamanho 12 para demonstrar. Unhas inteiras, tá? Aqui eu vou importar agora para vocês verem em relação como que funciona aqui também e a importação. Então você importa aí normal. Eu aqui vou utilizar no modo filha única, só para vocês verem a questão de redimensionar funcionando em... Vou selecionar aqui agora, vou manter filha única. Aqui eu preciso alterar, né? Então, vou manter aqui o meu padrão anterior do meu gabarito de unhas inteiras. Então, aqui tendo o meu gabarito, a mesma coisa. Posso selecionar tudo e agora eu preciso de dois valores, tá? Tanto largura quanto altura. Então, o meu aqui eu sei que é 13,820, eu vou colocar aqui só com o intuito de demonstração, 11 de largura e 18 de altura. Aplico e tenho aí a minha cartela aqui, caso eu necessite, com um tamanho menor, sem comprimir, também sem achatar as imagens. Vamos supor que eu precise alterar só uma cartela, semelhante a 3D.
também consigo fazer isso, tá? Vou alterar aqui essa somente para demonstração. Então, todas de modo aleatório, também posso vir aqui, ó, pegar apenas uma única imagem, colocar aqui 15 e 20. Então, ó, é bem legal aqui esse redimensionar, porque você consegue trabalhar com vários tamanhos em um único documento, tá? Então, só a última demonstração aqui, voltando aos meus valores, os meus padrões normais, ok? Dito isso, agora eu vou apresentar para vocês fundo e quadros. Bem autoexplicativo também, mas vou demonstrar a função. Então, começando aqui pelo fundo, como eu disse anteriormente, é o fundo que nós gostamos de colocar para, no caso, exposição dos nossos cartelões. Então, clico aqui, bem fácil também, intuitivo. Vou selecionar aqui o meu fundo desejado. Vou escolher um aqui de modo aleatório, tá? Só para realmente vocês verem. E aqui eu tenho um fundo sobre as minhas imagens. Se você colocou antes e você precisa salvar esse arquivo sem o fundo, você tem a opção aqui de ocultar fundo e aí você pode exportar em PNG, que ele vai ficar sem fundo. Aqui, para retornar o fundo, basta desmarcar a opção ocultar fundo. E aqui, caso você queira remover, né, ou trocar, você clica no botão que vai remover. Não vou remover agora porque eu vou finalizar demonstrando as outras funções com o fundo. Tendo isso, né, tendo fundo, eu posso querer aqui o destaque, que são os quadros, né? Então, por padrão, ele tem essa corzinha, que é um cinzinha claro. Basta eu vir aqui, ó, e inserir quadros. Agora, muito importante, caso você não esteja com faixas e cartelas selecionadas, ele vai pedir quando você colocar aqui para que você selecione, bem como você edite as pré-definições. Por quê? Você tem que saber aqui qual foi a medida que você usou ou as pré-definições especificamente para ficar atrás aqui das suas imagens, né? Então, eu vou ter que voltar ao padrão, porque eu sei que esse é o meu gabarito 3D. E aí, eu posso agora inserir os quadros, que eles vão exatamente atrás das minhas imagens, tá? Aqui ficou bem clarinho, como eu disse, ele tem por essa cor padrão. Por regra, tá? Vocês têm que colocar aqui para trocar a cor dos quadros o código hex, mas em alguns sistemas aceito, por exemplo, o meu, algumas cores são aceitas, eu posso modificar. Então, só com o intuito de demonstração, eu vou remover os quadros aqui e eu vou colocar, por exemplo, a cor vermelha. Então, eu venho aqui, escrevo, tá? Exatamente como a cor, a gente costuma falar vermelha, mas o correto seria vermelho. Então, como são códigos e utilizam de menções exatas, eu preciso colocar a cor que eu quero utilizar exatamente como ela é escrita. Então, no caso aqui, vermelho. E posso inserir os quadros e eu vou ter aqui a cor que eu escolhi. Então, vou remover mais uma vez, vamos supor que eu queira preto. Vou colocar aqui a cor preta, só para destacar mais essa função. Então, insiro e tenho aqui o destaque. Como eu disse, pode, caso vocês queiram uma cor específica, né? Vamos supor que eu queira essa cor aqui verdinha, né? Então, aqui, ó, eu preciso utilizar do código hex, né? X, acho que é assim que se diz. Aqui eu tenho o nome, como que eu faço para conseguir o nome dessa cor personalizada? Eu posso clicar 2 vezes sobre ela aqui,
Vou vir em editar cor. Aqui eu venho em visualizador de cores e aqui eu encontro o código. Posso copiar, que eu vou só cancelar porque eu só queria aqui. Venho aqui, apago, e importante, você não consegue colar com o mouse. Você precisa se utilizar do Ctrl V. E agora eu removo meu quadrinho preto que eu não quero e insiro esse personalizado que eu quis a cor, perdão. E aqui você tem caso você utilize do fundo e dos quadros, você tem um para exposição. Lembrando que você pode personalizar de acordo como você quiser. O fundo, a escolha vai ser feita por você, bem como as cores que você vai combinar aqui. Bem, eu vou direto ao codificador aqui, referência e código. Então, é bem autoexplicativo. Também seria caso você utilize, por exemplo, eu costumo usar o meu código CAS. Então, eu coloco aqui o meu código, vou manter o número inicial aqui de 1 por padrão, mas você pode, se os seus arquivos começam aí de 10.000, 5.000, você basta colocar aqui para ele dar continuidade. Estilo de fonte, aqui por padrão ele vai me dar algumas opções. Eu vou manter aqui na Arial, mas vamos supor que você queira utilizar de uma fonte, isso vai de sistema, tá? Lembrando que essa é uma opção de sistema. Vai funcionar em alguns? Sim. Algumas fontes? Sim. Outras não. Por exemplo, você quer utilizar de uma fonte que você tem aqui no Corel. Então, você seleciona ela, a gente vai identificar ela. Eu vou pegar aqui, ó, essa aqui apenas com o intuito de demonstração. E aí você copia o nome dela aqui, copiei, e eu posso vir aqui na minha caixinha, limpo a caixinha e utilizo, lembrando do Ctrl V. Aqui, autoexplicativo também, eu vou manter negrito para demonstrar. Cor fonte, a mesma coisa da cor de quadros. Por regra, o código, mas você pode se utilizar também. Essa cor padrão aqui seria o preto. Eu vou escolher aqui para destaque, para combinar aqui mais ou menos a cor, a mesma cor aqui que nós utilizamos para os quadrinhos. Então, venho aqui também, ó, utilizo de Ctrl V e coloco a minha cor, ou a cor que você escolher aí. Tamanho e fonte, tamanho de fonte. Então, se você quiser 8, 9, 10, fica a seu critério. Eu vou colocar 10 aqui. E posicionamento, nós temos pré-definidos alguns aqui na caixa de seleção, como centro, topo, rodapé, enfim. Você pode escolher um desses modos aqui. Temos aqui também margem de segurança. Por que margem de segurança? Caso você queira deixar o seu código para impressão e você precise de uma margem de segurança, porque aqui, estando em 0, ele vai bater aqui na borda do seu documento, caso você escolha aqui a opção, por exemplo, de topo, né? Então, ele vai vir ao topo, mas ele vai colocar o seu código bem na borda. E caso você precise imprimir com o código, você corre o risco aí, se a sua impressora tiver uma determinada margem de segurança, de cortar o seu código. Por isso aqui fica também personalizável a questão de margem de segurança. Bem, aqui eu já tenho, por exemplo, se eu quiser me utilizar apenas do código. Então, basta eu aplicar o código e eu vou ter em todas as minhas páginas aqui, ó, inclusive com a minha estilo de fonte personalizado, na cor que eu pedi também, e ao centro, como eu pedi, o meu código em todos os arquivos, certo? Aqui eu removi os códigos para gente. Agora eu quero colocar junto o usar fundo, tá?
mas só lembrando aqui que você tem a opção também de remover os códigos, né, que você colocou. Então aqui sumiu o nosso código. Vou aplicar novamente aqui, ó, tenho os códigos em todas as folhas numeradas ou na folha que você quiser com um único código. Perdão, única folha não, um único documento, tá? Vou remover aqui novamente, ó, para agora demonstrar o fundo de código. E aí agora eu vou selecionar essa opção ou marcar essa opção. Então, vou usar fundo de código. Primeiramente, o que eu vou fazer é escolher a imagem. Também as que você tiver ou que você já utilizar, fica a seu critério. Eu vou escolher uma aqui, só com o intuito de demonstração. Aqui o tamanho da imagem do fundo, então caso você queira maior, você coloque maior, menor, fica também ao seu critério. Aqui também posicionamento do fundo. Com essa opção marcada, ela vai começar a fazer o posicionamento pela imagem, tá? Então aqui já não vale ou não tem a necessidade de você escolher o posicionamento aqui, porque com essa opção ela vai respeitar aqui o posicionamento do fundo. E posicionamento do fundo temos algumas opções também. Eu vou demonstrar aqui ao centro, primeiramente, para vocês verem. Margem de segurança também, caso você precise. E aí, tendo determinado o que nós queremos, nós podemos, enfim, aplicar o código. E aí você tem o seu fundo também de código colocado no seu arquivo aí para exposição. Não gostei do fundo aqui. Você pode vir aqui e remover apenas o fundo. Ou quero fazer de novo escolhendo a mesma imagem. Já tenho tudo aqui selecionado, agora vou escolher uma nova imagem porque eu não gostei ali do quadrinho. Então, vou escolher uma aqui aleatória. Também vou demonstrar aqui como vamos supor que eu queira o centro aqui, né? Então, só para manter o centro, aplico novamente. E tenho aqui o meu novo quadro. Se eu quiser aumentar, vou remover os códigos, remover os quadros. Vou aumentar aqui para essa imagem ficou pequena, vou colocar aqui 60. Então, aplico os códigos e vou encontrando aí a minha melhor preferência, tá? Bem como também o tamanho da fonte, como eu disse, tudo isso é ao seu critério. Aqui vou remover apenas mais uma vez, só para demonstrar a questão de posicionamento ao fundo. Então, vamos supor que nós queremos aqui que seja no centro topo. Vou colocar ali no topo. Então, troco e agora eu vou ter aqui, ó, o meu código aqui. Ah, achei que ficou pequeno aqui, pequeno. Então, vou remover o código, removo o fundo também e vou aumentar aqui a minha fonte. Aplico o código e tenho aqui. Bem como trocar a fonte também, como eu disse inicialmente. Depois nós temos agora alguns botões. Agrupar e centralizar, eu já demonstrei para vocês que tem relação ao modo de distribuição. Aqui, selecionar tudo é autoexplicativo também, né? Seria para selecionar todo na imagem. E temos também o apagar tudo página, ou seja, errei essa página, não quero esse aqui, vou iniciar, posso apagar tudo, bem como nas outras também. Tá? E aqui o fechar, quando você termina de executar aí as suas imagens, você pode fechar para que esse quadro ele suma do CorelDRAW. Bem, esse, como disse, é a automação universal para arquivos e
Para quem tem mais dúvidas, pode estar entrando em contato comigo pelo meu WhatsApp, se assim preferir.